Livro Como Vencer a Batalha Espiritual, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: eles venceram pela palavra do testemunho que deram. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 41. 4. Escudo da fé. Ainda no 6º capítulo de Efésios está registrado o 4º item da armadura de Deus: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16. O escudo é uma peça que um guerreiro segura para se proteger de qualquer dardo que for atirado contra ele. Nosso escudo é o escudo da fé. O primeiro registro do diálogo do homem está em Gênesis e relata a conversa entre Eva e a serpente. Gênesis capítulo 3. Nessa ocasião, a serpente colocou dúvidas na mente da mulher sobre o que Deus havia dito. Então, a primeira tática do inimigo de Deus é colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. A princípio, Eva não havia sido enganada, mas à medida que deu ouvidos ao inimigo, sua mente ficou confusa. Diante disso, não podemos jamais duvidar da palavra de Deus, porque se hesitamos, estaremos sujeitos a cair. Por isso Paulo nos adverte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Com relação a Cristo e a Deus, nós devemos simplicidade e pureza totais. Devemos confiar totalmente no que Deus fala, sem duvidar de coisa alguma, porque do contrário estaremos sem o escudo da fé. No momento em que duvidarmos da palavra de Deus, seremos enganados e nossa mente será corrompida. Que o Senhor nos mantenha sempre com a simplicidade e pureza devidas a Ele. Isso irá salvar-nos e manter-nos sempre com o escudo da fé. Também precisamos ter cuidado com as fortalezas e sofismas que podem surgir em nossa mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 3 ao 4. Satanás manda sofismas que parecem verdades, mas não são. Devemos usar a palavra de Deus para anular sofismas e destruir fortalezas. Essas fortalezas estão em nossa mente e são compostas por nossas argumentações e razões. Criamos vários argumentos e, sem perceber, levantamos vários tijolos de argumentos e de razão. Acabamos fechando-nos em um castelo e não conseguimos mais ver nada. Ninguém consegue ajudar-nos porque estamos dentro do nosso ego, cercado pela ideia de ter sempre razão. Cuidado com isso. Não deixe sua razão, seus argumentos construir uma fortaleza em sua vida. Isso prejudica nosso casamento e demais relacionamentos, pois se carregamos razões e ressentimentos conosco, isso criará raízes de amargura difíceis de eliminar. No final, perdemos nosso casamento e relacionamentos com pessoas. Vamos limpar nosso coração, permitindo que a palavra de Deus derrube essas fortalezas. Além disso, toda vez que ficarmos cercados de razão, ficarmos orgulhosos e altivos, levantando-nos contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. O que Deus mais quer é levar nossa mente de volta para a obediência de Cristo, a fim de que Ele nos encabece. Ele é nosso Senhor, é nosso cabeça. Se tivermos submissão, pureza e simplicidade para com Cristo e crermos em Sua palavra, embraçaremos o escudo da fé. Nossa relação com Deus deve ser de confiança total. Não duvide de nada. Como, porém, a fé é gerada? Nossa fé não pode ser baseada em nossos próprios pensamentos, mas precisa ser gerada pela palavra. Foi isso que Paulo disse aos Romanos. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A palavra pregação aqui, em grego, significa ouvir. Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela faz a fé surgir em nós. A fé não é algo vazio, mas vem pela palavra de Deus. Relembremos os Tessalonicenses que receberam a palavra de Paulo como a palavra de Deus. Por terem crido, a fé na palavra fez com que esta operasse eficazmente neles. Perceba o poder que a fé tem. Se você duvidar de alguma palavra, essa palavra não terá proveito para você. Mas se você crer, essa palavra será poderosa para operar a obra de Deus e operar em sua vida.
Veja como é poderoso o escudo da fé. Até mesmo a suprema grandeza do poder de Deus, revelada em Efésios 1,19, é acionado quando cremos. A fé aciona esse poder grandiosíssimo que foi capaz de ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, nunca perca a fé. A fé vem pela palavra, vem pela simplicidade em ouvir e vai vencer a luta. Outro aspecto da fé é que ela torna as coisas de Deus reais para o homem. Em Hebreus 11:1 lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A palavra certeza em grego é upóstasis e em Hebreus 1:3 é traduzido como ser, indicando que Cristo é a expressão da substância de Deus. Com base nisso, podemos então dizer que a fé é o acesso que o homem tem às coisas de Deus, às coisas da substância e da esfera de Deus, e por fim, ao próprio Deus. Nós habitamos no mundo físico, um mundo cartesiano com eixos dimensionais x, y e z. Deus, contudo, não habita no sistema cartesiano. Ele criou essa realidade, mas não está contido nela. Ele habita a eternidade, outra dimensão. Dessa forma, é a fé que nos concede acesso a essa dimensão em que Deus habita. Pela fé, nós alcançamos as coisas que estão na esfera de Deus. Por isso, a bênção espiritual nas regiões celestiais é acessada pela fé. Vamos valorizar a fé. Quanto mais nós cremos, mais extraímos as riquezas da dimensão de Deus, da esfera espiritual, celestial. Em Hebreus também se diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Agradar a Deus significa fazer a vontade dEle. O beneplácito de sua vontade é aquilo que o agrada, aquilo que lhe dá prazer e satisfação. Se nós queremos agradá-lo e fazer sua vontade, precisamos da fé. É por isso que, com fé, a obra de Deus começa a acontecer em nossa vida. Sem o escudo da fé, somos derrotados facilmente, mas por meio da nossa fé na palavra, a obra de Deus é executada. No Evangelho de João lemos: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6:29. A obra de Deus acontece quando cremos em quem ele enviou. Basta crer e a obra acontece.